Outra grande dúvida que muitos mestrandos têm quando precisam fazer um trabalho para uma disciplina ou para submeter para um evento é o tal do artigo empírico. O que é, qual é a estrutura dele, o que eu preciso fazer para construir, para escrever um artigo empírico. Nesse vídeo eu vou explicar direitinho o que é um artigo empírico e vou mostrar aqui na prática qual é a estrutura de um artigo empírico, ou seja, o que ele precisa ter para se constituir como um artigo empírico. E eu tenho certeza que se você acompanhar o vídeo até o final, essa ideia de artigo empírico vai ficar muito mais clara para você e você já vai poder sair organizando para poder escrever o seu artigo. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Artigo empírico é uma expressão que a gente ouve muito, principalmente quando a gente entra no mestrado e tem que fazer aqueles artigos de final de disciplina, né? Muitos professores, muitas professoras acabam nos pedindo: vai lá e faz um artigo empírico, né? Ou vamos fazer um artigo empírico para poder, então, submeter para uma revista científica. Ou mais, agora que você terminou sua dissertação, vamos transformá-lo em um artigo empírico para poder, então, submeter para um evento, para uma revista científica. E aí muita gente se pergunta o que é o tal do artigo empírico. Então, nesse vídeo eu vou explicar direitinho o que é o artigo empírico e mais, vou mostrar aqui na prática o que tem que ter esse artigo empírico. E já vou te dizer de cara, aqui não tem enrolação não, eu não vou ficar, tem que ter um título, não vou falar nada disso aqui não. Nesse aqui eu vou mostrar direitinho o que tem que ter nas sessões, o que você precisa fazer para poder, então, estruturar, organizar o seu artigo empírico. Então, acompanha comigo até o final desse vídeo. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E dá uma olhadinha também na descrição do vídeo. Tem vários links com materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, na prática, o que é um artigo empírico? Fazendo uma analogia, né, uma brincadeira, assim como eu fiz com o vídeo, onde eu expliquei o que era o artigo teórico, vou deixar o cardzinho aqui em cima desse vídeo se você ainda não assistiu. O artigo empírico é aquele que tem prática, ou seja, eu preciso ir a campo coletar dados de alguma forma, e aqui eu estou falando tanto dados qualitativos quanto dados quantitativos. Então, o artigo empírico é aquele que apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa. Existem várias, né? Um estudo de caso, artigo empírico, uma ground theory, artigo empírico. Aqui dando exemplos de pesquisa qualitativa. O que mais que a gente pode fazer? Pesquisa etnográfica, artigo empírico. Na parte quantitativa, pesquisa de levantamento, survey, artigo empírico. Experimento, artigo empírico. Pesquisa documental, você fez um levantamento de documentos. Na minha área é muito comum, na área da administração é muito comum fazer às vezes uma pesquisa documental em relatórios de empresas. O pessoal da história vai fazer lá um levantamento, sei lá, de reportagens de um jornal. É uma pesquisa documental? É um artigo empírico, é uma pesquisa empírica. Então, a pesquisa empírica, o artigo empírico, quando a gente fala de artigo empírico, a gente está falando daquele artigo em que você teve que fazer uma revisão de literatura, moldar um método, aí você foi lá, coletou os dados, analisou os dados, obteve resultados, e aí você vai agora escrever esse artigo com todas essas seções. E é isso que eu vou mostrar aqui na tela do computador, qual é o formato de um artigo empírico. Eu estou mostrando aqui um exemplo de um artigo que a gente montou baseado na norma da ABNT para artigos científicos. Inclusive, esse artigo, esse modelinho, está disponível lá no nosso site, você pode ir lá e baixar gratuitamente, porque aí pelo menos você já tem ali um modelinho da estrutura de um artigo empírico para você poder começar a escrever o seu. Inclusive, eu vou dar um recadinho, muita gente deixa aqui nos comentários do nosso canal no YouTube dizendo que esse artigo aqui que é um absurdo porque está em latim. Gente, isso aqui não é um modelo em texto, é um modelo só da estrutura, do molde, do modelinho que você precisa fazer de um artigo. A gente não colocou o texto. Você tem que escrever o texto, né? O texto, o trabalho, a pesquisa é sua. Então, muita gente diz assim, tá em latim, é um absurdo, se eu colocar isso aqui no tradutor não tem sentido. E realmente não tem sentido. Isso aqui é um texto que é um texto modelo, um texto padrão que qualquer empresa, por exemplo, que faz ali um modelo de alguma coisa e precisa colocar um texto padrão, esse é o texto que a gente usa, né? Que o pessoal chama de Lorem Ipsum. Então, é um texto
assim, super comum, não tem realmente nenhum significado. Você tem que apagar essa parte em amarelo e escrever, tá? A gente não deixou nenhum texto aqui disponível, mas a gente colocou esses espaços em amarelo com esses caracteres, vamos dizer assim, para você ter uma ideia de como é que vai ficar o teu artigo quando você terminar de escrever. Então, fica o recadinho, então, realmente isso aqui não tem significado nenhum, porque foi a nossa intenção, você tem que colocar ali o seu texto, tá? Então, aqui nós temos a página inicial do artigo, e aí isso você já deve ter visto em outros lugares, realmente, tem que ter título, resumo, ok, não vou entrar nesse detalhe. Aqui é que eu vou entrar. O que tem que ter num artigo empírico? Tem que ter uma introdução. E na introdução vai o teu problema de pesquisa, o teu objetivo, aí vai de cada revista, depende muito, por isso que eu sempre sugiro, quando você for fazer um artigo científico, principalmente um artigo empírico, né? Mas o artigo teórico também vai precisar passar por isso. E você pretende fazer alguma coisa com ele, dá uma olhada quais são as exigências. Então, assim, esse artigo científico eu vou submeter para um evento, esse artigo científico eu vou submeter para uma revista, vai lá no evento, vai lá na revista e olha as exigências, qual é o formato, o que a revista ou o evento pede para um artigo científico, para um artigo empírico. Se é para uma disciplina, né, você tem que entregar para um professor, para uma professora da disciplina, do mestrado ou doutorado, olha lá na ementa da disciplina o que a professora está exigindo no artigo. Pode ser que varie um pouquinho, mas não muito, tá? Isso que eu estou mostrando aqui é um padrão internacional, inclusive. Então, assim, vai ter que ter introdução, obrigatoriamente vai ter que ter introdução. Vai ter uma seção chamada, aí vai de cada tipo de artigo, mas é uma seção onde você vai colocar a tua revisão de literatura. Alguns artigos colocam o nome background teórico, né? Alguns artigos colocam revisão de literatura, alguns artigos colocam referencial teórico, aí varia muito de área, varia muito de revista. Tem algumas revistas de algumas áreas específicas, principalmente as internacionais da área de biomedicina, que nem coloca a revisão de literatura, vai direto para o método. Então, dê uma olhadinha lá nas diretrizes da revista que você quer publicar, dê uma olhadinha nas diretrizes do evento que você quer submeter esse artigo, se existe a necessidade de colocar uma seção de revisão de literatura ou não, tá? A gente, por padrão, deixou essa seção aqui. Depois vem uma seção, né, que é o método. Então, nessa seção aqui, você vai explicar o método de coleta e análise de dados. E aqui não são os resultados, não. É o método. O que você fez? Se vai fazer uma pesquisa qualitativa, o que você fez? Você fez entrevistas? Fez grupo focal? Fez observação participante? Quantas pessoas você entrevistou? Como é que foram essas entrevistas? Você vai explicar tudo aqui. Foi uma pesquisa quantitativa? Você fez um questionário? Fez uma pesquisa de levantamento? Beleza, como é que você fez isso? Como é que você calculou sua amostra? Qual é a sua hipótese? Você vai explicar aqui no método, né? Aqui o método é a explicação do como você fez a sua pesquisa. Nessa sessão aqui, eu botei junto, né, análise e discussão dos resultados. Algumas revistas separam, né, fazem a parte só de resultados e a parte só de discussões, então vai de cada revista, né, deixar separado ou colocar junto. Aí sim é aqui que você vai colocar os resultados da sua pesquisa, né, fez toda a análise lá dos dados, tanto qualitativo quanto quantitativo. Aqui qualquer tipo de pesquisa vai passar por isso, você vai ter que analisar os dados, terminou a análise, você vai escrever aqui os resultados e as discussões. O que é a discussão? É pegar os resultados e comparar com a literatura. Bah, a literatura dizia isso, meus resultados mostram isso. Bate? Não bate? É isso que você vai trazer aqui nessa sessão. E depois, então, lá no finalzinho, uma sessão chamada conclusão ou considerações finais, onde a gente faz um fechamento de tudo que foi feito. Foi atingido o objetivo? Quais são as limitações do trabalho? Quais são as contribuições do trabalho? Quais são as sugestões de futuras pesquisas? Tudo isso vai aqui nessa parte de conclusão ou considerações finais. Então, esse aqui é um modelinho super simples para você, então, ter ali como início, como pontapé inicial, para você começar a escrever o seu artigo. A ideia aqui não é trazer o texto para você copiar e escrever em cima, mas sim mostrar ali as seções, e aí você pode, trocando, né? Eu não quero conclusão, eu quero considerações finais. Ah, no meu pediram para fazer análise e discussão separado, mas pelo menos você tem um pontapé inicial, você tem ali
uma base, um início para você poder começar a escrever o seu artigo empírico. E aí eu tenho certeza que com esse modelinho vai ficar um pouco mais fácil, né? Não vai ficar aquela página em branco piscando para você. Você já vai ter um pontapé inicial ali para começar a estruturar o seu texto e montar o seu artigo empírico. Eu espero que vocês tenham gostado então dessas dicas e agora eu acho que ficou bem mais fácil de você começar a estruturar o seu artigo empírico, seja para uma disciplina, seja para uma revista científica. Se der certo, conseguiu publicar, deixa aqui embaixo nos comentários, eu adoro saber quando deu certo, né? Quando a gente conseguiu ajudar você na sua pesquisa. Pode deixar também sugestões de pauta para próximos vídeos aqui no canal, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!